Olá, queridos. Eu sou o Fausto da Roberta. Eu sou a Roberta do Fausto. E hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu casamento. O tema da palavra de hoje é Entendendo e Suprindo as Necessidades do Seu Cônjuge. Essa aula está dividida em duas partes. A primeira, agora, nós vamos falar sobre suprir as necessidades do homem. E a próxima a gente volta falando sobre suprir as necessidades das mulheres. Eu quero compartilhar um versículo ao seu coração, o livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, declara: Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois, ajuntando-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Olha que legal esse versículo. Esse versículo ele declara que nós não devemos nos apartar, nem o marido da mulher, nem a mulher do marido, a não ser para buscar em Deus as suas necessidades supridas em espírito, através da oração, através do jejum. E depois a Bíblia diz que nós devemos retornar imediatamente para essa proximidade, não só física, mas para essa proximidade espiritual, para essa proximidade emocional. Eu aprendo com esse texto que o apóstolo Paulo está dizendo que existem coisas que Deus pessoalmente vai suprir na sua vida. Mas existem muitas outras coisas que Deus também vai suprir, mas vai suprir através do seu casamento. Através da sua bênção, através do seu marido, através da sua esposa. Suprir as necessidades é extremamente importante. Porque quando uma pessoa ela diz que o seu casamento é bom e o seu casamento é ruim, geralmente essa avaliação do casamento ela está baseada no quanto as suas necessidades estão sendo supridas. Geralmente quando alguém manifesta que está feliz ou não com o seu casamento, está diretamente ligado à questão dele estar sendo suprido ou não. Suprir as necessidades do nosso cônjuge fecha também aquela porta que leva para o lado de fora. Porque aquilo que nós não suprimos dentro de casa, há uma grande tentação de que o mundo venha a suprir, de que os amigos venham a suprir, de que, de repente, um vício ele venha a suprir. Isso não é desculpa para fazer algo errado, mas é fato que todos nós temos necessidades. E uma das grandes propostas do casamento é que nós possamos suprir essas necessidades dentro das nossas casas. O Evangelho ele começa dentro das nossas casas. E nós possamos, durante essas duas aulas, identificar onde nós temos falhado e que nós possamos nos responsabilizar em suprir a necessidade, em fazer feliz a nossa esposa e o nosso marido. Amém. E 3 problemas principais em suprirmos a necessidade um do outro no casamento. O primeiro deles é a rejeição às diferenças herdadas do sexo oposto. Nós sabemos que o homem e a mulher, eles têm necessidades diferentes. Nós sabemos que o homem, ele tem muito vinculado, não que a mulher não tenha, mas ele tem muito vinculado a questão do sexo, a questão da pornografia. Por quê? Isso, a mídia traz muito, ela reforça muito isso no homem e na mulher. O homem, ele vê as cenas, os filmes, as cenas de sexo, e eles acham que a mulher que eles casaram precisa ser disponível 100% do dia. Ela precisa amar fazer sexo, ela precisa gostar como se aquela mulher do filme fosse real. Assim como nós temos a questão da mulher. Quem gosta de comédia romântica aí? Eu gosto. A mulher, ela sente aquela necessidade do homem ser aquele artista, aquele personagem do filme, trazendo presentes, falando palavras românticas o tempo inteiro, correndo atrás dela o tempo inteiro, suprindo tudo que ela precisa e muito mais. E isso a mídia traz muito forte, tanto para o homem quanto para a mulher. Ela reforça isso muito forte. Mas isso é uma mentira. Não existe um homem que vai estar 100% do seu tempo, o tempo todo, todos os dias, todos os segundos, romântico. Eles têm os problemas deles, né? Assim como nós temos os nossos e nós também às vezes não queremos o sexo o tempo inteiro. Não que não gostamos, mas nós não temos tanta necessidade. E nós precisamos trazer a realidade para o nosso casamento. Quando nós paramos de suprir as necessidades do homem
o nosso esposo, assim como os esposos das suas mulheres, porque trazem isso muito, muito forte para si e acabam não entendendo a verdadeira necessidade um do outro. E nós precisamos entender que isso é uma mentira, né? O seu cônjuge, ele é diferente de você. Mas creia, ele é normal também, tanto quanto você. Ele vai errar, ele vai acertar, e nós precisamos, mesmo assim, suprir suas necessidades de uma forma racional, de uma forma conjunta com ele. Nós precisamos nos conhecer, assim como nós precisamos conhecer ele também. Eu trago isso muito para o meu casamento, para nós, né? Porque foi um trabalhar de Deus nas nossas vidas. A mulher, né? Essa questão do filme romântico, tudo. Tinha vezes que ele não tava, e daí eu dizia, meu Deus, por que aquele cara do filme é assim e o meu não é? Só que em Deus a gente precisa entender que ele é diferente. Assim como eu sou, e eu também às vezes acabava não suprindo algumas necessidades dele. E nós precisamos trazer isso para nós, para o nosso dia a dia. O aprendizado de conhecer o sexo oposto, quais as suas necessidades. Eu sei que existem 90% das mulheres que pensam assim, mas também tem a sua exceção, toda regra tem sua exceção. Então, o conhecer, o se permitir é o que vai trazer uma força maior para o seu relacionamento, suprindo essa necessidade real do dia a dia deles. Amém. Por isso a importância de nós vivemos em comunhão, né? O casal tem que andar com o casal, para que nós tenhamos referenciais reais de fé, para que nós tenhamos referenciais de casais que passam pelos mesmos problemas que nós passamos e podem nos socorrer quando necessário. O segundo problema para suprir a necessidade um do outro é traduzir as necessidades do nosso cônjuge para o nosso idioma. Quando eu digo nosso idioma, é a forma que você interpreta, é a forma que você foi criado, e a sua natureza, a natureza do homem é completamente diferente da natureza da mulher. Por quê? Porque Deus, quando forma o homem, ele forma o homem do pó da terra. E Deus, quando forma a mulher a partir do homem. Você conhece o texto lá no livro de Gênesis? Deus pega ali uma costela do homem e faz a mulher. Então o homem, ele tem uma natureza muito mais terrena. Muito mais, ele tem um apego muito mais às coisas terrenas. Você pode observar que as mulheres têm muito mais facilidade com as questões tanto emocionais quanto espirituais, porque ela não tem esse apego terreno tão forte. Quer ver uma coisa? Foi feita uma pesquisa sobre quais são as necessidades dentro do casamento. O sexo para o homem ficou em segundo lugar. A primeira necessidade do homem é a honra, a segunda é o sexo. Na lista da mulher, das necessidades dela, o sexo ele ficou em 13º lugar. Até fazer jardinagem juntos veio antes do sexo. Então observe como o ponto de vista, né, a mentalidade, o raciocínio, a prioridade, aquilo que gosta e aquilo que não gosta no homem e numa mulher são completamente diferentes. O casamento nunca vai funcionar se você quiser transformar a sua mulher em um homem. Ah, porque ela tem que assistir futebol comigo. Ah, você tem que gostar de estar com os meus amigos. Ah, você não joga aquilo comigo. Você não é parceira assim. Mulheres, você também nunca vai conseguir transformar o seu homem em uma mulher. Tem homem que não vai ser sensível, ele não vai ser romântico. A natureza dele não é essa, ele não faz por mal. Existem coisas que nós fazemos, existem coisas que nós somos. Quem nós somos pertence a Deus. Porque junto com esse pacote de coisas que muitas vezes nos desagradam, existem muitas qualidades e vem tudo junto, você não consegue separar. É uma questão de ponto de vista, de dar graças a Deus pelos atributos que estão presentes em nós, e nós aprendemos a saciar essas necessidades que não são nossas. É você fazer sexo quando você não quer fazer sexo, é você levar sua esposa para um jantar romântico quando você não quer, é você abrir mão de um jogo de futebol, é você abrir mão de um tempo de lazer, de algo que você gosta para suprir, para ser o companheiro ou a companheira do seu cônjuge, porque certamente suprindo essa necessidade trará uma grande alegria para o seu casamento.
A mulher, ela está traduzindo para o seu idioma, por exemplo, a questão sexual, quando ela olha para o marido e diz, tá, mas você é louco, você é doente, né? Você só pensa em sexo, a gente tem que ir no médico, você deve ter algum distúrbio, você deve ter sido perturbado, você deve ter algum trauma de infância, mas o que ela está fazendo? Traduzindo para o seu idioma, o que ela está dizendo é, eu não penso em sexo o dia inteiro, eu não preciso fazer sexo todos os dias, e eu não tô afim, quando eu tiver afim eu te aviso. Mas o que ela está fazendo é traduzindo para o seu idioma a questão sexual. Tantas coisas geram dentro das nossas casas discussões infindáveis, sabe? Questão de ponto de vista. Você aprendeu que o branco é branco e a sua mulher foi criada aprendendo que não, era o branco gelo. Ah, não, mas é o branco gelo, é o branco... Mas depende de uma questão de criação, de ponto de vista. E respeitar antes de tentar mudar faz parte de um casamento saudável. Aprenda a respeitar as diferenças e quando você identificar uma necessidade que você não tem, saiba que Deus te colocou nessa casa para que você supra essa necessidade. Isso é muito importante, porque o nosso terceiro item aqui, de suprir a necessidade um do outro, o problema, o maior deles que a gente vê é o egoísmo. Porque quando a gente não coloca a outra pessoa em prioridade, a nosso cônjuge na prioridade, é porque nós estamos sendo egoístas. Nós queremos que seja do nosso jeito. Eu sei dizer isso com muita propriedade, porque eu comecei nosso relacionamento assim, dessa forma. O Fausto, ele sempre foi muito doador, né? Ele sempre foi muito paciente, né? Ele deixava fazer do meu jeito, mas pra mim tinha que ser do meu jeito. Eu não respeitava o jeito dele fazer. Eu sei que muitas mulheres que estão escutando isso hoje vão se identificar comigo, porque era o meu jeito de arrumar casa, eu arrumava, ninguém mais bagunçava, eu fazia o que eu tava com vontade de comer, e tudo isso é característica de um relacionamento egoísta. Nós precisamos nos colocar o cônjuge em primeiro lugar. Porque se eu fizer meu cônjuge feliz, eu também vou ser feliz. Eu também vou receber isso em troca. E quando eu entendi isso em Deus, foi que mudou o nosso relacionamento. Eu entendi que eu precisava agradá-lo, porque eu fui aprendendo isso em oração, claro, mas fui fazendo as coisas e o Espírito Santo foi me mostrando, ó, você não foi egoísta hoje. Olha o que ele fez pra você depois. E a gente vai sendo recíproco. Quando você se doa, a outra pessoa também sente necessidade de se doar. Ah, pastora, mas ele é muito egoísta e eu tento doar, eu tô cansada de só eu fazer. Calma, tudo tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo de aprender. Agora não peque porque o outro não está fazendo. Faça a sua parte. Eu costumo falar muito isso. Ah, mas a outra pessoa não está fazendo? Não importa. Faça a sua parte. Não esquece que nós somos uma só carne, quando a gente casa, né? Uma só carne, mas são dois espíritos. Eu tenho o meu relacionamento com Deus, as minhas contas a acertar com Deus. Ele tem as contas dele. Quando chegar no dia do juízo, cada um vai ter o seu. Então faça o seu melhor. Não seja egoísta. O casamento ele foi projetado por Deus para te matar. Para matar o seu ego. Sabe? Não importa o que você quer. Ai, mas como assim não importa? Tá sendo machista? Não, porque o homem também tem esse papel. A mesma coisa que eu tô falando aqui, que eu dei o exemplo da mulher, né? Porque sou mulher. O homem também tem que ser assim. O homem também tem que ser doador. O homem também precisa pagar o preço. Nós precisamos deixar o nosso ego morrer nas mãos do Senhor. Para que nós possamos ir além. Nós precisamos ter um casamento saudável, sim. Isso é fundamental para todos nós. Um relacionamento saudável. Só assim que nós vamos conseguir progredir. E isso a gente só consegue em Deus. Porque se dependesse, como eu dei o meu exemplo, o meu testemunho, se dependesse de mim, eu nunca teria mudado. Mas eu entendi em Deus que eu precisava. E eu sei que hoje o Senhor, o Espírito Santo vai estar tocando o teu coração, e tanto homem quanto mulher, aonde você tem errado, aonde você tem faltado, aonde você pode melhorar. Porque você pode sim. Ah, mas meu casamento já está tudo bem, a gente tem um relacionamento super bom.
Nós também temos, mas todos os dias nós aprendemos algo novo em Deus. Todos os dias nós aprendemos algo novo em Deus. Essa semana faz o quê? 13 anos que a gente tá junto. Eu descobri algo diferente dele. Na primeira aula que vocês assistiram, da Sami do Eliezer, se não me engano foi a primeira aula, falava sobre a linguagem do amor. E eu nunca tinha parado, eu já tinha lido o livro, tudo, mas eu nunca tinha dado muita atenção para isso. E eu estava assistindo a aula e falava sobre isso, e eu fui fazer a minha linguagem e passei o teste para ele. E nós descobrimos algo novo em nós. Eu sempre me perguntei por que ele me dá tanto presente. Sabe, às vezes eu nem tenho muita vontade de ganhar presente, mas ele chega com presente. Porque é a linguagem do amor dele. É a linguagem do amor dele. E eu não posso ser egoísta em passar por cima disso. A minha linguagem são palavras. Só que a gente não pode também reconhecer o ponto fraco, né? Reconhecer a necessidade da pessoa e usar isso contra ela. Nós precisamos usar isso em favor do nosso casamento e não como arma para ferir. Deixa o teu egoísmo de lado. Coloque em Deus as suas expectativas e no teu cônjuge faça o teu melhor. Amém. Isso é extremamente importante, porque a gente encontra o propósito do casamento. Jesus mesmo afirmou que não há amor maior do que esse, do que você entregar a sua vida por alguém. E o grande propósito e o sentido da alegria no casamento é que você foi colocado ali para dar, não para receber. Nós estamos ali em uma condição de marido e mulher e nós deveríamos nos unir numa condição de pessoas extremamente bem resolvidas. Porque se duas pessoas mal resolvidas e carentes, você tranca elas dentro de uma casa e fecha a porta, é a Terceira Guerra Mundial. Mas se as duas pessoas estão ali seguras de quem são, as duas pessoas ali estão numa posição de generosidade com a natureza de Deus. Qual que é a natureza de Deus? A Bíblia diz que Deus é um Deus galardoador, presenteador. A disposição de Deus é dar. De forma que um filho de Deus, ele deveria ter essa predisposição em si. Eu vim para abençoar. Eu vim para ajudar. Eu vim para resolver. Qual é o propósito dos problemas? Serem resolvidos. Não há alegria maior, prazer maior dentro de uma família do que nós resolvermos superarmos situações difíceis, superarmos as diferenças, superarmos as dificuldades. Isso, sem dúvida, é o que nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque enquanto algumas situações matam alguns relacionamentos, para outros gera vida. Algumas brigas que geram divórcio em um relacionamento e outras viram ali o casados até que a morte os separe. É uma questão de ponto de vista. Receba as dificuldades, as adversidades que você tem vivido hoje como uma oportunidade de vocês amadurecerem como casal. Agora, de forma bem específica em relação ao homem, o homem ele tem algumas necessidades básicas. São 4 necessidades básicas. A primeira necessidade básica do homem é honra. Entenda que o ambiente que o homem gosta de estar é o ambiente em que ele é honrado. Ah, mas o meu marido ficou o dia inteiro no boteco. Pois é, boteco é lugar de honra. Já viu aquela síndrome do bêbado lá? O bêbado, em 15 minutos que ele está bêbado, ele já diz para todos os amigos, eu te amo, você é o melhor amigo do mundo, sabe? Eu gosto muito de você, eu e você vamos estar juntos para sempre, você é o meu parceiro. O homem gosta de estar aonde ele é honrado. Mas é errado ir para o boteco? É, totalmente. Porque não só a questão do boteco, da bebida, mas dos vícios de uma forma em geral, eles são uma fuga de um ambiente onde há desonra, por um ambiente onde há pelo menos uma aparência de honra, aonde há elogio, aonde há incentivo, aonde há parceria. Sabe qual que é uma das primeiras responsabilidades do marido e da mulher? De serem melhores amigos uns dos outros, porque você só é amigo de quem te honra, de quem te quer bem, de quem te elogia, de quem te coloca para cima. Então, a honra ela tem que ser presente, mas ela tem que ser presente assim no caráter do seu casamento. A honra não é algo que pode ser retirado por causa de um erro. A honra não é algo que pode ser retirado por causa de uma derrota. Sabe, nós somos especialistas em culpar as pessoas. E a culpa é um agente de desonra.
Seja um incentivador, porque o mesmo trabalho que você tem para murmurar, para colocar para baixo, para dizer bem feito, para dizer, parece criança, não sabe fazer direito, para dizer, ninguém da tua família deu certo, você também não vai dar certo, eu sabia que você não ia conseguir, tá difícil. É o mesmo trabalho que você tem para dizer, na próxima vai dar certo, Deus é com você, vamos orar juntos, conta comigo, eu vou fazer aquela comida que você gosta, sabe? Vamos dar uma volta, vamos dar uma risada, vamos no cinema. A honra, ela tem que estar presente nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis. Paulo declara que ele aprendeu a ser homem de Deus no pouco e no muito. São duas provas no nosso coração. Existem pessoas que têm muito e são extremamente ingratos, não valorizam o seu relacionamento. Existem pessoas que estão em uma crise terrível, mas o seu pessimismo potencializa aquela crise. Faz com que as coisas já sejam muito piores do que elas são realmente. Honre o seu casamento, honre a sua casa, com as suas palavras, com as suas atitudes. Muitas vezes, a primeira coisa que nós fazemos quando alguém erra, a gente retira o nosso amor. A gente retira o sexo, a gente retira os presentes, a gente retira a companhia, a gente retira as palavras de incentivo. Como é que Deus pode restaurar o meu casamento? Deus é amor. Deus, ele te honra incondicionalmente. Isso se chama graça. É um favor que você não merece. Que a honra esteja presente no seu relacionamento. O homem tem uma necessidade de honra. O homem, ele está aonde ele é honrado, mas ele gosta de ficar no trabalho. Provavelmente ele é bom no que ele faz e ele é honrado lá. Mas ele gosta de ficar na casa da mãe. É óbvio, a mãe honra o filho. Não é assim? Ele tem 40 anos de idade, todo final de semana quer ir na casa da mãe. Quando ele for honrado dentro da sua casa mesmo, ele não vai precisar correr para o colo da mãe. Seja você, seja os seus filhos, um agente de honra na vida do seu marido. Tenha atitudes de honra. Tenha isso muito forte no teu coração, você mulher. Provérbios 31 fala que o homem, ele é honrado no templo, na porta do templo, por causa das atitudes da sua mulher. Então, tenha isso muito forte no meu coração. Seja uma esposa, seja uma companheira, seja uma amiga exemplar. Uma mulher segundo o coração de Deus, de verdade. Porque dessa forma você também vai estar honrando o seu marido. Não só com palavras, com presentes ou com outras coisas, mas também as tuas atitudes quando você está com suas amigas. Como que você age a respeito do seu marido? Tem mulheres que desnudam o seu marido numa roda de amigas. Falam dos seus problemas, falam das suas fraquezas. Uma amiga de verdade, ela não sai espalhando os segredos da sua outra amiga. E se teu marido é o teu melhor amigo, você precisa honrá-lo nisso também. Cuide com as palavras que você tem declarado aos outros. Cuide o que você tem exposto do seu casamento. Isso é uma forma de honrar também. Vou traduzir aqui o que é honra de uma forma bem prática. Honra é acreditar profeticamente que o seu marido possa ser algo antes dele se tornar aquilo. Eu vou dizer de novo. Honra é acreditar profeticamente que o seu marido pode se transformar em algo antes que ele seja aquilo. A honra, ela tem que ser profética, independente dos erros ou dos acertos de agora. Há uma palavra, a Bíblia diz, uma palavra de vida é declarada. Então seja você, mulher, uma profeta do Senhor dentro da sua casa e honre o seu marido, ainda que ele não mereça, ainda que tudo diga não, ainda que ele esteja fazendo tudo errado, mas que a honra esteja presente. A honra é uma ferramenta poderosa para transformar a vida de alguém. A segunda necessidade na vida de um homem, extremamente importante, já fica o dever de casa dessa aula também, é a necessidade de sexo. O homem, ele tem o sexo por necessidade. Aqui as mulheres, a gente abordou isso alguns minutos atrás, ela tem essa questão de ver pelo ponto de vista dela. Mulher, você não conhece o que é um homem. O homem, ele também tem ali ele tem um reloginho biológico, ele tem um prazo de vencimento em relação ao sexo. É óbvio que isso não justifica, mas gera pornografia, gera masturbação,
gera o olhar para amiga, o olhar de uma forma diferente para uma colega de trabalho, porque isso é uma necessidade. A comida é necessidade. Como é que você fica sem comida? Não consegue. A água é necessidade. Como é que você fica sem água? Não consegue. Sexo é necessidade. Não é algo para ser debatido, discutido, adiado. É algo que precisa ser feito. Há uma determinação divina no livro de Gênesis. Quando Deus coloca o homem e a mulher no jardim, Deus diz: multiplicai-vos e sede fecundos. Não é leve para jantar, não é vá passear no shopping, não é faça uma massagem nos meus pés. Multiplicai-vos e sede fecundos é sexo. Há um dilúvio sobre a face da terra. Noé, ele dá continuidade à humanidade. E quando Noé sai daquela arca, Deus olha para Noé e diz: Noé, sede fecundo e multiplicai-vos. Por 2 vezes, quando Deus ele dá o start na humanidade, ele determina que a bênção dele estaria sobre a realização do sexo. Por muitas vezes parece que o sexo ele é algo do diabo, é algo do inimigo. Você deveria orar pela sua vida sexual. Orar para que Deus te habilite a suprir essa necessidade, porque isso é fundamental para o seu casamento. As mulheres, elas precisam entender que muitas vezes elas não querem a relação porque elas não estão bem consigo mesmas. Elas não estão felizes com o seu corpo, elas não estão felizes com a sua casa, elas não estão felizes com elas mesmas. E nós precisamos estar bem. Nós precisamos nos amar. Quando nós nos amamos, nós conseguimos amar outra pessoa, porque a gente conhece o que é o amor. E o sexo sendo uma necessidade do homem, mulher, seja esperta, é o seu marido. É o seu marido. Esses dias, algum tempo atrás, eu atendi uma pessoa que disse: pastor, fazia tanto tempo que eu não dormia com ele. Quando eu dormia, eu acordei com café da manhã na cama. Gente, nós temos uma ferramenta maravilhosa nas nossas mãos. Ele vai se sentir melhor, ele vai se sentir amado, respeitado através disso também. E nós precisamos fazer ele feliz. Hoje nós estamos falando exclusivamente do homem, né? Eu sei que tem muitas mulheres que também têm esse papel, né? Que tem essa necessidade além. Mas a maioria, né? Não tem. Mas nós precisamos ter certeza que essa necessidade dele, ela tem que ser nossa também, de supri-la. Não sei o que você vai fazer, faça um calendário na sua parede, não deixe passar uma semana sem... Sabe? Mas eu não tenho... Sabe, às vezes parece que foi ontem e faz 1 mês que eu não durmo com ele. Seja responsável por essa necessidade dele. Agenda, sabe? Faz um calendário, marca ali, risca no papelzinho. Quanto tempo faz? Porque para nós mulheres, eu sei disso, é muito fácil passar 2, 3 semanas e nós nem lembramos. Mas quanto mais a gente cuida, mais a gente sente prazer em fazer tudo isso. Mas a gente sente prazer em estar com o nosso marido. Mas cuide de você, se ame, esteja bem consigo mesma, porque isso vai fazer você mudar a sua mente em relação a tudo isso. A terceira necessidade do homem é divertir e ter a amizade da sua esposa. É que eu disse alguns minutos atrás, uma das responsabilidades do marido e da mulher é serem melhores amigos uns dos outros. É fazerem atividades prazerosas. A gente faz cosquinha, a gente brinca de lutinha, a gente brinca de se esconder, a gente faz pegadinha uns com os outros. Um tempo atrás eu cheguei em casa e tinha um bolo de chocolate para mim. Eu fui cortar o bolo de chocolate, era uma esponja com pó de chocolate por cima. Nossa, ele ficou triste! Eu adoro chocolate. Mas depois teve troco também. Então, é poder rir também das coisas difíceis que nós passamos, encarar as coisas com bom humor, que o nosso relacionamento ele seja agradável. A gente tenha prazer de jantar fora, a gente faça questão de deixar o filho com alguém e tirar um tempo, e aquilo nos renova. É aquela ansiedade, aquela saudade gostosa de nós chegarmos em casa e ter alguém para conversar, ter alguém para brincar. É aquela necessidade de encontrar com o nosso melhor amigo e com a nossa melhor amiga.
É fundamental que essa conexão ela esteja baseada em amor, mas que dentro desse amor haja a afinidade, a compaixão, o riso. A alegria é um elemento fundamental do Evangelho. Sobre Jesus Cristo havia um óleo de alegria. Então, como é importante que quando nós olharmos para a nossa bênção, aquilo traga uma alegria. Nós tenhamos memórias felizes, que a gente possa gargalhar, que a gente possa fazer programas divertidos, que a gente tenha aquela programação de lazer. Ah, vamos no cinema, vamos. Tá sem dinheiro, vai dar uma volta no parque, vai comprar uma pipoca. É fundamental que a alegria ela seja um ingrediente do nosso casamento. Fazer um ao outro feliz, né? Voltamos para esse ponto. Eu acho que é um dos pontos principais para um relacionamento, né? Essa parceria, essa amizade. Eu lembro que no início do nosso relacionamento, o Fausto sempre gostou muito de jogar. Ele gostava de jogar até pedrinha no rio. Meu Deus do céu, como ele gosta de jogar. E eu lembro que eu não tinha essa mania na minha vida. Assim, eu não tinha muita habilidades, digamos assim. E eu fui atrás, eu fui buscar o que era. Eu fui buscar aprender, eu fui buscar a aprender, né? A fazer mais, porque ele gostava, então eu também queria fazer, porque eu queria estar com ele. E isso não pode ser só uma coisa que a gente fez lá no início do nosso relacionamento. A gente tem que estar sempre, né? Ele sempre foi de assistir muito filme também. Eu nunca assisti muito, então, mas ele me viciou nos filmes, sabe? Eu fui permitindo que ele trouxesse para minha vida um pouco daquilo que ele gostava, assim como aquilo que eu gostava e ele não muito, ele permitiu que eu levasse para a vida dele, porque nós somos duas pessoas diferentes. Nós gostamos de coisas diferentes, mas para uma amizade, um companheirismo dar certo, a gente precisa abrir mão e aprender a amar também o que o outro ama, né? Isso é muito importante. E a quarta necessidade do homem é o apoio em casa. E quando eu digo apoio, entenda como um reforço positivo. O apoio é um incentivo, é a casa que o impulsiona a crescer, que o impulsiona a se tornar alguém melhor, que ele vê ali a sua esposa e os seus filhos como um incentivo para mais um dia de trabalho, um incentivo para ir à igreja, um incentivo para buscar a Deus. A família ela é um grande combustível. Às vezes eu penso que se nós não queremos consertar a nossa vida, se a gente não quer ter caráter por causa dos nossos filhos, por causa da nossa esposa, por causa dessas pessoas que nós amamos e vemos todos os dias, às vezes é utópico a gente querer fazer isso por Deus. Porque Deus ele já te deu a responsabilidade, sabe? Que te apoia, que te incentiva, que te alimenta a ser uma pessoa de sucesso. A casa é fundamental, que a esposa e os filhos tem uma estrutura de apoio. O homem que funciona bem é o homem que é tido assim, sabe, como super-herói, como provedor, sabe, como paizão, como o amor da minha vida, é o homem da minha vida, é o protetor, é aquele que cuida, é aquele que pode todas as coisas, né? A gente até supervaloriza, porque o homem necessita desse apoio, desse combustível de motivação. E quantas vezes nós mulheres destruímos o nosso relacionamento tirando esse apoio do homem? Aí muitas mulheres reclamam, né? O marido não vem para casa, né? Prefere estar mais no trabalho, ou já sai do trabalho direto para um amigo, não fica em casa e não fica em casa. Mas por que ele não fica em casa? Porque ele não tem apoio dentro de casa. O homem, ele chega do trabalho querendo descansar, ele passou um dia todo trabalhando. Ele estava lá também, mas eu fiquei em casa, eu cuidei das crianças, eu limpei a casa. Amém, você trabalhou também, você tem que descansar. Mas o homem também, e ele estava lá fora. Mas agora a mulher, ela tem um papel, além de cuidar, né, de tudo isso, para quem fica em casa, claro, mas de cuidar do seu marido também. As pessoas, elas esquecem que um dia os filhos vão embora. Que a casa pode até diminuir, vai ter menos trabalho, mas o seu marido é para toda a vida. É até que a morte separe. É ele que vai ficar do teu lado. E quem você quer do seu lado? É você quem acostuma ele a fazer as coisas que você quer, as coisas que você necessita, as suas necessidades, que nós vamos ver na próxima aula.
As mulheres, elas reclamam muito de que eles não fazem o que querem, que, meu Deus, eu tenho que servir o prato dele na mesa, ele não levanta para fazer nada, ele não sabe cuidar das finanças, eu que cuido. Mas por quê? Porque ele não teve um apoio. Ele teve alguém mandona que fez por ele. E nós precisamos ser o apoio. Nós temos a submissão, nós estamos apoiando, nós estamos aqui, ó, precisou de mim, eu tô aqui. Mas ele precisa fazer. E muitas mulheres reclamam disso porque tomaram o papel, em vez de esposa, o papel de mãe. Mãe eles já têm. Eles precisam de uma companheira, de uma mulher que vai apoiá-los em todas as áreas da vida deles. Amém? Amém, queridos? Nós vamos orar abençoando a sua vida, a sua casa. Se comprometa com esse tempo tão importante para o seu casamento. E antes de eu orar por você, aí fica uma direção agora. A mulher vai tirar o sapato, o homem vai tirar o sapato e vocês vão trocar. O homem vai colocar o sapato da mulher, nem sei se está usando sapato agora. Tira o sapato, a mulher tira o sapato, o homem coloca o sapato da mulher, a mulher coloca o sapato do homem. Só enquanto eu oro pela sua vida, aí no final, terminando a oração, eu explico o porquê. Faz a troca aí, a gente vai fazer a nossa troca aqui também. Ó, se tá sem sapato, corre na sapateira e pega um, tá? Tem que fazer. Vou fazer a nossa troca aqui. Beleza. Pegue na mão da sua esposa, pegue na mão da sua bênção, nós queremos orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Nós não sabemos, Senhor, aqui, de onde nós estamos, aonde essa palavra está chegando e quais são os problemas que essas famílias estão enfrentando. Mas a tua palavra declara que o Senhor nunca disse que seria simples e que coisas ruins não iriam acontecer. Mas o Senhor Jesus declarou que estaria presente conosco todos os dias. Eu declaro que esse dia é um dia, Senhor, que cada homem, cada mulher que está ouvindo essa palavra está dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Que eu seja o agente de transformação no meu casamento, na minha casa. Eu declaro esse dia como um dia de perdão e um dia de arrependimento. Que as nossas vidas e as nossas famílias sejam renovadas hoje por uma unção fresca do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque essa dinâmica de trocar o sapato, você viu como é desconfortável? Eu vi como é que não funciona, para a mulher ficar muito folgado, para o homem ficar muito apertado. Por quê? Porque nós temos necessidades diferentes, nós somos diferentes. Guarde essa dinâmica no seu coração e aprenda a respeitar a identidade do seu companheiro e da sua companheira. Deus te abençoe, queridos. Até a nossa próxima aula.